Nós começamos essa edição com uma pergunta: o que é preciso saber para planejar o condicionamento físico de um cavalo atleta? Nós fomos em busca dos princípios que vão ajudar o seu marchador a melhorar a performance tanto dentro quanto fora das pistas. Maiara Fonseca, médica veterinária e especialista em fisiologia do exercício, vai esclarecer as dúvidas nesta série de 3 reportagens. Um cavalo atleta e multifuncional. E para executar da melhor forma possível as tarefas que lhe são destinadas, o manga-larga marchador precisa estar bem condicionado fisicamente. A gente faz passeios, cavalgadas mais longas, tudo a gente tem que preparar. Existe aquela famosa síndrome da segunda-feira, né? Quando a gente pega o cavalo, faz um exercício mais intenso, no outro dia ele está travado, doente, com a musculatura toda dolorida. Então, para qualquer atividade que a gente vai fazer com o cavalo, ele tem que ter uma rotina ali adequada àquele exercício. Um planejamento, então, que deve começar cedo, já na hora do nascimento? Na verdade, a gente dá um passo atrás. Pensa ali no embrião, quando ele está dentro do útero da égua. Porque a gente já sabe que a égua gestante, todos os estímulos que a gente dá de alimentação, de desafios do ambiente, eles estão ali influenciando na saúde daquele futuro potro, né? Daquele futuro atleta. Então, a gente tem que cuidar do potro desde este momento, no nascimento, preparando ele, pensando assim, olha, eu vou ter que estruturar esse indivíduo, dar uma alimentação correta, um manejo correto, para que ele seja saudável, tenha uma estrutura ósseo-articular, muscular importante, para quando eu começar o treinamento, ele responder bem, continuar saudável e ser um bom atleta, né? Desempenhar muito bem. A doutora em medicina veterinária Maiara Fonseca destaca que condicionar um animal para garantir um bom desempenho exige clareza de objetivo. A gente sempre pensa qual é a prova-alvo, né? Qual é a idade, qual a categoria daquele animal. É um iniciante, ele já é mais experiente, que tipo de provas que eu vou levar, é uma prova regional, estou focando na nacional, ou outras modalidades também, né? Não só a prova de marcha em si. Então a gente sempre vai entender qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar com aquele cavalo, onde eu posso ir com ele naquela fase que ele está. Animais muito jovens, a gente tem que respeitar todo esse processo. E aí sim planejar de uma forma bem racional e objetiva, e estratégica também, né? A partir daí fica mais simples elaborar um cronograma de treinamento. A gente pensa micro e macro. Então, quando eu estou pensando primeiro no ano hípico, né? Quais provas aquele cavalo vai disputar? Qual é a prova principal ou quais as provas principais que ele precisa estar bem condicionado, que ele precisa estar no auge do condicionamento e do treinamento. Então, eu vou pensar no ano. E depois que eu pensar no ano, eu vou dividindo em mesociclos, que a gente fala, que seria planejando o mês, o trimestre daquele cavalo e principalmente tendo ali aquela ideia do que eu vou fazer na semana, né? Quais são os exercícios que eu vou fazer semanalmente. Um ponto importante a ser observado é a diferença entre condicionamento físico e treinamento técnico. Importante a gente diferenciar, embora eles andem juntos. O treinamento técnico seria aqueles exercícios que o treinador faz pensando na capacidade motora, na precisão dos movimentos, seriam os movimentos específicos daquela modalidade. Então, o treinamento técnico de uma prova de marcha vai ser diferente de uma prova funcional, de um team penning, por exemplo. Então, existe esse movimento específico que é como se estivesse muito ligado ao adestramento do cavalo, né? E tem a parte de condicionamento físico, que a gente vai focar ali na preparação do corpo do cavalo a esses exercícios, que seria a gente ter o máximo desempenho físico com o mínimo de injúrias, o mínimo possível de lesões. Então, se a gente fazer uma analogia com nós humanos, nós temos ali hoje, por exemplo, nos times de corrida, existem exercícios que é para a gente condicionar e fazer uma boa corrida e aqueles exercícios mais técnicos, que é o posicionamento do corpo, a passada. Então, você vai aprendendo ali também como correr corretamente. E aí, juntando os dois, você tem um desempenho melhor e saudável, acima de tudo. Mas condicionamento físico e treinamento técnico têm em comum 7 princípios fundamentais para o melhor desempenho do seu marchador.
adaptabilidade, progressividade, reversibilidade, variabilidade, especificidade, individualidade e monitoramento. Adaptabilidade e progressividade são os 2 pontos que a gente vai abordar hoje nessa série sobre condicionamento físico dos marchadores. Vamos começar pela adaptabilidade. O que é isso, Mayara? Esse princípio é como o corpo do cavalo vai se adaptar aos exercícios que a gente está proporcionando para ele. Então, toda vez que ele faz um exercício, ocorrem ali alguns estímulos, algumas microlesões, alguns desafios para o corpo dele. E aí, depois desse exercício, ele vai ter um tempo para reparar, para o corpo recuperar daquela atividade. E quando a gente faz esses estímulos de forma regular, ou seja, eu repito o mesmo exercício várias vezes na semana, ao longo de várias semanas, o corpo entende que ele precisa se adaptar a esse estímulo. Então, ele vai produzir células, metabólitos, enfim, vai melhorar o corpo do cavalo para ficar apto a desenvolver aquele exercício ali de forma tranquila, né, para vencer aquele desafio. E para essa fase, o exercício mais indicado? Sem dúvidas, o passo, né? O exercício ao passo. Por quê? É um exercício de baixa velocidade, baixo impacto. E ali, geralmente, a gente faz, por exemplo, com os cavalos, utilizando várias superfícies. Então, fazendo passeios, né? Superfícies inclinadas, pedra, areia, terra batida. Então, o cavalo vai se estruturando ali, ganhando um condicionamento aeróbio e, ao mesmo tempo, fazendo estímulos para a estrutura óssea. Quando a gente, por exemplo, vai se preparar para uma corrida, eu quero fazer uma corrida de 10 quilômetros. Eu não vou iniciar correndo 10 quilômetros. Então, eu vou iniciar ao passo, depois eu vou aumentar ali a velocidade do meu passo, até que eu possa fazer aquele trotinho ali e ir começando a correr. Então, no cavalo a mesma coisa, a gente tem como base o passo, depois a gente vai aumentando a velocidade. E como ter a certeza de que o marchador está adaptado ao treinamento? É basicamente observar, né? Entender como foi o comportamento daquele cavalo naquele exercício e aquilo vai se tornando mais fácil para ele. Então aí a gente já entra nesse segundo princípio, que é a progressividade, né? Porque o cavalo já se adaptou ali, está adaptado, mas a gente não pode ficar fazendo aquele mesmo exercício ou aqueles mesmos exercícios o tempo todo. Exatamente. O corpo ele precisa de um estímulo. Para ele sair do eixo, né, que a gente fala da homeostase, que seria essa tranquilidade ali do corpo, ele está adaptado. Para ele sair dali, ele tem que ter um estímulo. Se eu manter sempre o mesmo estímulo, o cavalo vai ter o mesmo ritmo, o mesmo fôlego, a mesma situação ali durante a prova. Se eu ir um degrauzinho acima, o corpo vai falar, opa, tem uma situação nova aqui, eu preciso me adaptar. E aí a gente vai subindo no treinamento. O que não significa necessariamente mudança de exercícios. Quando a gente está falando de progressividade, a gente quer aumentar o gasto de energia naquele exercício. Então, você pode fazer o mesmo exercício, porém com uma duração maior, então eu vou gastar mais energia, ou com uma velocidade maior, então eu também vou gastar mais energia naquele tempo, ou diferenciar as superfícies. Por exemplo, mais inclinado, o cavalo exerce mais força para ele poder fazer o exercício inclinado. Incluir exercícios no morro, por exemplo. A água é uma forma da gente gastar mais energia do cavalo. Então, a caminhada na água, por exemplo, é uma forma de aumentar a intensidade. E aí a gente vai dosando. Primeiro, a gente aumenta a duração. Depois, a gente aumenta a velocidade e diminui a duração novamente. Uma evolução que deve ser gradual, com a manutenção dos exercícios e da intensidade por no mínimo 3 semanas. Rotina composta por imprescindíveis dias de descanso. Esse descanso não é deixar o cavalo parado, não é deixar o cavalo na baia. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta eu faço exercícios que exigem mais do cavalo, exercício na pista, no exterior. E na terça, quinta e sábado eu posso fazer um exercício mais leve, ao passo, no caminhador automático, exercício com ele puxado, fazendo uma caminhada. Então eu vou estar dando um descanso numa intensidade bem levinha. Isso ajuda também o cavalo a se recuperar. Se ele fica totalmente preso dentro da baia, isso não ajuda ele a ter esse ganho de condicionamento. Mas se eu treino pesado hoje, amanhã novamente, depois, ele não tem essa adaptação. E aí acaba surgindo o sobretreinamento que a gente fala, que é quando o corpo do cavalo não consegue se adaptar e ele fica estagnado ou ele vai piorando o seu desempenho. Uma piora relacionada a outro princípio do condicionamento, o da reversibilidade, que a gente vai falar no próximo episódio desta série.